Empolgado e motivado o Marcos Paulo. Agora, 12h30, o Alan Franco vai ser apresentado pelo São Paulo. Então, completa aí essa sequência de apresentações dos reforços do tricolor paulista. Mas já estão trabalhando com o Rogério Ceni. São jogadores que a gente sabe que a comissão técnica vai contar ao longo da temporada. Chico, já tem uma novidade aí também envolvendo o São Paulo. Mas antes, fala um pouquinho do Marcos Paulo, esse jogador mais rápido, esse atleta de velocidade que o Ceni muitas vezes reclamou que não tinha disposição no grupo. Ele surgiu muito bem, com muita personalidade, fazendo os lados do campo. Também joga centralizado se precisar, joga em todas as funções do ataque. Tem velocidade, habilidade, boa finalização. E é um dos tantos jogadores que saem cedo, batem na Europa e às vezes, como ele mesmo disse, às vezes é uma questão de oportunidade do treinador, às vezes não gosta muito de tal jogador, sistema de jogo, o cara fica sobrando, aí o clube contratou, acaba emprestando, roda por Portugal, segunda divisão da Espanha. E aí é o que eu sempre falo aqui, eu cobro do dirigente isso, criatividade. Porque às vezes, não dá para trazer um atacante porque custa caro e tal. Peraí, não tem um jogador brasileiro que recém saiu, que está encostado, que de repente volta para o Brasil para recuperar o bom futebol, que o clube lá da Espanha não está utilizando e pode optar por emprestar, e é o caso agora, ele vem por empréstimo. Então, o São Paulo foi muito bem quando busca um cara que surgiu muito bem aqui, e a gente estava falando até aqui, tantos que batem lá e voltam e não são desprezíveis. Poxa, o Pedro e o Gabigol bateram na Europa e não vingaram por lá, e hoje são realidades aqui. Não estou comparando, tá, gente? É só uma possibilidade de que o Marcos Paulo possa apresentar um bom futebol, porque qualidade ele tem, né? Mas Marcos Paulo e Pedro formados pelo Fluminense. Fluminense, coincidentemente. Agora, tem um detalhe. Você fala muito aqui, tem falado nos últimos dias, sobre o Santos, a sua expectativa com o Odair Hellmann, que é um trabalho silencioso, um trabalho do zero. Mas o São Paulo não é do zero, mas também mudou demais. Por que você não tem a mesma expectativa com o São Paulo do que aquela que você mostra com o Santos? Então, Renata, porque o Rogério Ceni, na temporada passada, o Rogério é um baita treinador, já fez grandes trabalhos, mas o time no ano passado não encaixou. Então, na verdade, não é que eu não tenho expectativa com o São Paulo, eu tenho muitas dúvidas. Eu tenho dúvidas, agora a diretoria está entregando para ele finalmente aquilo que ele quer. Mas eu quero ver como ele vai desenvolver isso na prática. O São Paulo do ano passado, e aí eu não sei se é o estigma do tempo sem grandes títulos, né, em que a pressão é muito grande, pelo tamanho que é o clube, mas chega no momento decisivo, acaba não confirmando. O São Paulo no ano passado fazia grandes jogos na quarta, no domingo acabava sofrendo uma derrota para o Juventude, por exemplo. Isso me incomodava no São Paulo, não tinha uma consistência, não tinha uma estabilidade. Tomara que esse ano tenha. Não é que eu não tenho expectativa, eu só tenho dúvidas. Quer acompanhar um pouquinho mais de perto, não é? Ver a sequência de jogos. Agora, Chico, tem atleta importante, jogador de seleção brasileira, que está se despedindo do futebol. Sim, acabei de receber informação aqui que um ídolo tricolor, o zagueiro Miranda, aos 38 anos, anunciou a sua aposentadoria do futebol. Jogador com passagens por Atlético de Madrid, Inter de Milão, jogou na China também, foi capitão da seleção em 2018 na Copa. Tem uma belíssima carreira, além do Coritiba, claro, né? Tem uma belíssima carreira, um dos jogadores mais vitoriosos, né, do São Paulo Futebol Clube, que a gente está falando aqui, está nessa carência de títulos. Ele fez parte de uma geração incrível. O João Pedro Sgarbi, nosso aqui, deve estar lamentando, porque ele estava aqui no São Paulo, sofreu muito já por conta da idade. O Rogério chegava a dizer que o Miranda precisava jogar numa linha de 3, porque quando ele ficava no mano a mano com jogadores velozes, num sistema de 2 zagueiros, numa linha de 4, ele já sofria. E acabou saindo do São Paulo exatamente por essa condição, percebendo que não ia ter mais a mesma regularidade e também ser um titular, e resolveu terminar em alta, né? Porque o último clube dele foi justamente o São Paulo, onde ele é ídolo, onde ele tem uma história bonita. Parabéns pela carreira aí, o Miranda, merece. E boa sorte para o Miranda na sequência de vida, de escolhas, não é, pessoais e profissionais. E um dos zagueiros mais técnicos que eu vi nos últimos 10 anos aqui no Brasil, um zagueiro que não era do chutão, não é que sabia tratar bem a bola, um cara muito seguro na zaga, muito calmo, sempre né? Se dando bem com companheiros de zaga, não é? Formando grandes duplas. Então, um cara que deixou uma história bem bonita no futebol, e fica aqui a nossa despedida, agora que ele anuncia a aposentadoria do futebol, não apenas do São Paulo. E a gente